Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Assina Embaixo, original da Forsign. E hoje aqui na bancada tenho o prazer de dividir aqui a mesa com a Gabriela Marinho, nossa coordenadora administrativa. Ela está à frente de áreas super importantes dentro da empresa, que é o RH, o administrativo, o financeiro. E a gente também conta aqui com a ilustre presença do Lucas, que é líder de RH na Caju, inclusive, graças a Gabi, que trouxe esse grande benefício aqui pra gente. Vou usar uma cola aqui rápida para falar uma mini bio do Lucas para apresentar para vocês que estão aí do outro lado. O Lucas é psicólogo, ele atua com a gestão de pessoas há 12 anos, com foco em desenvolver equipes em ambientes diversos de alta realização e performance. Invejável esse currículo, hein, gente? Fica aqui no nosso episódio que vai ser imperdível. Ele assumiu o desafio de liderar a área de gente e gestão da Caju há mais de um ano, apoiando o crescimento exponencial do Cajueiro após 10 anos de RH na Johnson & Johnson. Lucas, um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O prazer é todo meu. Não sei se ilustre, eu diria, mas é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme mesmo, sim. Com certeza. Agora tem uma pergunta até que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Gabi, você tinha uma pergunta sobre o nome, Caju. Exatamente. Nós do RH gostaríamos muito de entender de onde surgiu esse nome, Caju. Boa. Não, a Caju, ela surge em 2019. E em 2019, a ideia da fruta caju é que ela é uma fruta que se consome por inteiro. Então, sim, desde a castanha até... tem muitas utilidades que não são só para se comer, receitas, mas até tem outras questões relacionadas à energia e outros aspectos do caju. Então, como a gente trabalha, a gente quer ser uma solução super integrada para o RH e, ao mesmo tempo, a gente sabe que benefício aqui no Brasil ele é uma coisa para ser prazerosa, mas que às vezes é muito burocrática. A gente quer que as pessoas aproveitem o benefício por inteiro e aproveitem bastante da Caju. Um benefício completo, né? Exatamente. Essa é uma das propostas do Caju. Inclusive, até aproveitando aqui, compartilhando com você, quando fizeram a mudança lá na Forsign, foi super bem aceita, porque a gente tem justamente isso de aproveitar o benefício em outras frentes, em saúde, educação. Exato. Então, acho que isso é um ponto e um diferencial super positivo. Agora, eu queria que 100% de satisfação. Falei pro Lucas, foi 100% de satisfação, realmente. Feedbacks após a gravação do episódio. Não, feedback aqui ao vivo, no meio da gravação, porque é super positivo. Com certeza. Conta um pouquinho agora, ao longo da sua trajetória, né? Você veio de uma multinacional e aí migrou agora, tá um ano e uns meses na Caju. Conta um pouquinho pra gente dos desafios que você tinha lá. E aí a gente fala de uma startup, que startups têm aquela agilidade no processo. O que te beneficiou nessa mudança, né? De uma multinacional para ir para uma startup? Qual foi o incentivo que você teve, o brilho nos olhos para sair de uma Johnson & Johnson e ir para a Caju? Boa. Essa é uma pergunta excelente. Acho que as primeiras pessoas que me perguntaram do como você vai fazer essa troca foram os meus pais, que falaram, mas como assim você vai sair da Johnson's? E eu sou muito grato. Acho que a Johnson foi uma empresa que eu construí uma carreira assim, muito bacana, aprendi pra caramba, mas teve um momento que, para mim, eu acho que por estar numa multinacional cheia de processos, a gente olhar para diretrizes que vinham da Global e começar uma dinâmica de falar, ok, a realidade do Brasil não é necessariamente a realidade que está acontecendo nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, com um ambiente brasileiro, acho que extremamente fértil para a tecnologia, um ambiente que estava lançando novos produtos, empresas, coisas muito legais acontecendo. Eu confesso que eu fiquei um pouco de FOMO e eu pensei, putz, e se eu fosse trabalhar do outro lado? E se eu fosse conhecer o que está rolando com a tecnologia, esses ambientes mais ágeis, né? E bom, acho que a Johnson me ajudou muito a desenvolver habilidades de negociação, comunicação. Trabalhei muito com como a estratégia de várias áreas ela se conectava, consegui ver mercados diferentes. E aí, nessa mudança para Caju, eu digo que faz 1 ano e pouco que eu estou aprendendo e eu espero que eu esteja entregando mais do que absorvendo, porque é muito gostoso. E, ao mesmo tempo, dá um frio na barriga, que eu falo que é mais um frio na espinha do que na barriga. Cada coisa que a gente testa, as coisas que a gente faz, eles têm um impacto muito maior numa empresa no estágio da Caju, sim, do que tinha na Johnson's, né? Então, eu acho que essa possibilidade da gente testar,
se vê em situações de que as respostas elas não estão prontas, de que você não tem guias preparados, mas que você troca muito e pensa, putz, o que será que as empresas do meu lado estão fazendo? O que a DeForSign está fazendo nesse sentido? O que a Gup está fazendo em outro? Enfim, essa troca para mim tem sido extremamente rico. E aprender a errar mesmo, sabe? Eu acho que essa humildade de falar, sim, eu erro todos os dias. Enquanto numa empresa muito grande, com muitos stakeholders, eu acho que você tem que ter uma pressão por acertar o tempo todo. Sim. E uma dificuldade maior de testar coisas diferentes. Então, isso para mim talvez é a maior diferença. É adrenalina. Adrenalina. Vive arriscando, isso é bom, né? Isso faz a gente crescer. Demais. Teve um candidato que eu entrevistei uma vez que eu tinha acabado de chegar na Caju faz uns 3 meses e eu perguntei, ele fez uma movimentação parecida. E eu falei, como é que foi? Ele falou, cara, é um misto de empolgação e desespero, porque você fala, nossa, é isso, será que vai dar errado? Depois vem aquela coisa. Né? Sim, mas tem que arriscar, tá certo. Porque trabalhando em uma multinacional, a gente fica um pouco preso a processos, né, padrões, e aí você mudando para uma startup, os riscos são maiores, você tá ali mais à frente de assumir riscos, de olhar para o mercado e também fazer essa troca, como você comentou, e ver o que o mercado está precisando para tentar algo de inovador e tecnológico. E aí, falando nesse tempo que você tá lá na Caju, 1 ano e... 1 ano e 5 agora. 1 ano e 5 meses, acredito que, por ser uma startup, você já tenha realizado muitos projetos lá. Dentro desses projetos, quais que você destaca, assim, que brilham os olhos na hora de você contar? Eu acho que tem 2 coisas que aconteceram nessa jornada aí de 1 ano e meio que para mim são muito importantes, que são as coisas talvez que eu mais valorizei desde que eu cheguei na Caju. Uma delas, quando eu cheguei, a Caju tinha 50 colaboradores e eu vim justamente porque a gente já tem um crescimento muito acelerado. Atualmente a gente está com 260, 270 pessoas mais ou menos esse mês. E a Caju já tinha uma coisa que me encantou, que era uma essência de cultura muito legal. E a gente pensava como você cresce 5 vezes, 10 vezes uma empresa e você mantém aquela essência. Eu falava, inclusive, nas entrevistas que eu fazia com candidatos novos, eu falava, você vai vir para a Caju, você é responsável por 1, 2% da cultura da Caju, como todas as pessoas que estão aqui dentro. Hoje, a gente fez um trabalho muito forte entre marketing e área de gente, não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente cuidou de vários aspectos, rituais, olhar para a liderança para garantir que essa cultura continuasse viva. E é muito legal ver os feedbacks que a gente recebe hoje dos cajuenses também. E o outro ponto foi a jornada de diversidade e representatividade que a gente fez lá dentro. Que uma empresa que começou com 2 homens brancos e ela vai crescendo e vai crescendo um pouco sem diversidade, até esse momento em que a gente define que a gente vai colocar isso como uma prioridade e que esse momento do crescimento exponencial era o momento da gente virar essa mesa. E aí a gente definiu resultados e como a gente faria para chegar lá, para criar uma imagem para a gente conseguir refletir a imagem do Brasil. O Brasil é um país super diverso. Sim. E a gente quer que a Caju reflita a diversidade do Brasil. Então a gente conseguiu dar salto em vários indicadores. Atualmente, a gente, tanto em lideranças quanto na população geral da Caju, a gente é meio a meio entre homens e mulheres. A gente tem mais de 1/4 das pessoas da Caju se autodeclaram como LGBTQIA+. E atualmente, uma das coisas que para a gente era um dos maiores desafios e que a gente conseguiu ter um resultado bem bacana, 1 a cada 3 pessoas da Caju se autodeclaram pretas e pardas. Então, acho que essa transformação da diversidade e o ponto da cultura são as 2 coisas que me fazem pensar, pelo menos a gente está acertando onde é mais importante, sabe? Sim, essa questão da cultura, a gente até na DeForSign a gente conversou e desenvolveu também essa parte que é um passo muito importante, porque é isso que você falou, né? A empresa ela pode crescer e ela precisa seguir nesses mesmos passos do que a gente quer viver ali nos rituais, no dia a dia. Então, assim como o processo que vocês estão crescendo, a gente também está passando por esse processo. Exatamente isso, sim. E a gente sempre conversa sobre isso, né, tá? Porque é importante, as pessoas elas entram na empresa exatamente por conta de como a gente começou, por conta de como ela é hoje, né? Então não faz sentido, conforme ela vai crescendo, mudar essa essência, né? O colaborador acaba realmente focando nisso, esperando algo, mas dentro de como foi o começo, né? Da essência do começo mesmo, que fez com que crescesse, com que a empresa virasse o que é hoje.
Exatamente. Uma responsabilidade nossa, Com né? De certeza. manter isso. Exato. E aí, falando assim do papel do RH, né? A gente antes via o papel do RH muito no administrativo, focado ali nos processos administrativos e assinatura de férias e contratação e caixas de papéis, até fazendo aqui a parte dos comerciais. A de Forsign, ela contribui, viu, para você, RH, que está aí assistindo a gente, Sim. para que esse processo ele seja digitalizado, que a gente não precise mais armazenar em caixas e caixas o tal do histórico do É colaborador. muito mais seguro do que um papel, com toda certeza. Exatamente. Muito mais prático, né, Muito Gabi? mais O pessoal prático pode também. assinar Rapidíssimo. De onde tiver, você consegue com um clique. resolver o seu problema. Exato. Solucioná-lo. E aí, falando assim da sua visão do RH, né? Que acho que já é um passado, essa visão do RH, ser mais administrativo. Como que você vê um RH estratégico hoje? Vocês estavam falando do ponto da assinatura de contratos e tudo mais, e veio um filme na minha cabeça. Eu acho que nessa mesa a gente tem duas excelentes respostas de como a gente consegue liberar tempo e espaço do RH para fazer outras coisas. Porque eu me lembro da própria Johnson's, quando eu fui entrar entre 2011 e 2012, que eu tinha que mandar o documento por fax. E eu tinha que assinar contrato de trabalho presencialmente. E eu tinha que fazer eleição de benefícios. E eu tinha que assinar vários formulários diferentes. E a gente ficava 2 dias em integração só para explicar para as pessoas quais eram os benefícios, como você usa, o que você faz. E um monte de gente de RH focado em conseguir resolver esses problemas. Então, a primeira coisa, eu acho que a tecnologia ela vem para realmente deixar que as funções elas aproveitem disso, né? Então, quando a gente traz a tecnologia para dentro do trabalho, você consegue reduzir muito da necessidade de um trabalho que ele é mais tático, ele é mais de operação, prontuário de funcionário. Eu lembro que a gente no escritório tinha alguns armários que eram antifogo, porque era muito complicado se você perder algumas coisas de processo. Exatamente. E aí você ligava para pedir o prontuário de um funcionário. Então, assim, gente, processos Horas tentando processos. encontrar ali, porque eram muitos. E aí, como você consegue olhar para outras coisas se você está tão preso e atolado em processo, né? Por outro lado, eu sempre gostei de entrar em funções que tem coisas diferentes. Então, tudo que aparece de diferente, eu falo, cara, eu quero ver o que isso pode levar a gente, né? E uma das coisas até que a gente estava conversando antes de vir aqui para o podcast é como a parte de dados e análises consegue mudar o trabalho do RH. Isso, para mim, foi uma mudança muito grande que aconteceu nos últimos anos. Porque eu me lembro, desde que eu comecei minha carreira em RH, a gente olhava para turnover, a gente olhava para dados muito simples. E aí, a gente começa a olhar num ponto de RHs terem as mãos, assim, dashboards extremamente complexos. Comparando hoje, com 2 cliques, eu consigo entender se pessoas de diversos recortes raciais são pagas de maneiras diferentes dentro da empresa. Então, se eu quiser falar, cara, será que eu estou sendo justo? Será que a gente está introduzindo diversidade em todos os campos da minha empresa? Isso é um ponto que a gente consegue fazer esses cruzamentos. Daí para análises extremamente mais complexas. Então, a gente consegue olhar como é que multifatores se cruzavam. Uma das coisas na Johnson, por exemplo, que a gente tinha desenvolvido com um time de Data Analytics muito focado para RH, quais são os fatores que melhor predizem se uma pessoa pode sair da empresa nos próximos 12 meses. Que legal. E você cruza 35, 38 fatores. Se essa pessoa está sendo remunerada acima ou abaixo da faixa, como foi o último bônus que ela recebeu, se ela mudou de função nos últimos 36 meses, se ela não mudou, enfim, tem tanta coisa que você coloca ali dentro, roda análise, vê uma modelagem, entende quais são os maiores pontos e você consegue atuar. Porque eu acho que sai aquele ponto do RH que olha caso a caso e começa a entender... assim, precisa de um batalhão de RH para conhecer os funcionários, para a gente conhecer os funcionários através de outras ferramentas, para a gente conseguir liberar tempo para trabalhar com liderança, para a gente olhar para a cultura, para a diversidade. Então, acho que assim, tem muitos enfoques diferentes que o RH pode dar, tem muita estratégia da qual a gente deve participar. E aí eu acho que depende do foco de cada pessoa, né? Eu gosto muito de negócio, eu gosto muito de número, então eu entro por esse lado. Conheço pessoas brilhantes que vão pro lado do desenvolvimento, treinamento e fazem trabalhos incríveis também.
O RH é bem legal que tem, ele é amplo, né? Assim, Ele é diversas áreas são amplas, mas o RH em especial tem todas essas áreas de atuação que podem. Com certeza A Gabi tem. é É muito amplo, realmente. E as coisas mais importantes que eu vejo hoje no RH da Adforsign, que a gente foca muito, é essa questão do motivar, engajar, do atrair e reter colaborador. E é aí que entra a questão do benefício. Porque hoje, numa seleção, isso conta muito. Essa parte de benefício é o que fecha a nossa seleção. Né? A pessoa fala, eu tenho isso, isso e isso, ou na empresa que eu estou trabalhando, enfim, eu já tive. E se tivesse isso, que é o benefício tal, com certeza eu fecharia com vocês. Então, isso realmente, para nós, da Forsign, é o que fecha com chave de ouro todos os recrutamentos e seleções que a gente tem. Um item importante para reter os talentos Com também, certeza, atrair, com né? certeza. Motivar, engajar. E é aí que entrou a Caju na nossa vida. Porque realmente fez uma diferença por conta. Hoje nós temos benefício de ajuda de custo, bônus, presente de aniversariante. Tem o VR que é flexível para o VA, né? Sim. Então, quando a gente colocou isso, pontuou isso para o pessoal, olha, agora chegou. Mudou muito. Realmente, as pessoas utilizam da forma que elas realmente querem, o que é bom para elas, né? E não ficam engessadas de utilizar daquela forma. Que nem o VR era só em alguns pontos. Agora não, agora você utiliza o VA, o VR em restaurante, em mercado, é onde vai. Então, isso fez muita diferença para nós, por conta das categorias que a Caju tem para atender. E vocês falaram uma coisa que eu acho que é super importante, que é as soluções, elas são bem relevantes. Mas se vocês me perguntarem, sendo bem sincero, assim, o benefício é algo que vai reter a pessoa até o... Não, como único fator, não. Eu acho que o benefício, você falou uma coisa que eu achei muito legal. O benefício é a parte que fecha, ele é o diferencial. É isso mesmo. Se a gente, como RH, conseguir pensar em cada um dos aspectos do diferencial e falar aonde eu quero me diferenciar, porque não adianta eu falar, nossa, sou uma empresa super flexível, super moderna, super tecnológica, que você chega e eu te entrego tudo em papel para você preencher. Eu te dou os benefícios mais engessados que tem. Aí você vai virar e falar, putz, mas assim, que tecnologia é essa, né? É o que foco da empresa... experiência também, Perfeito. Né? E aí eu sempre falo sobre isso, de assim... A gente precisa olhar e falar aonde eu quero que a minha experiência seja diferenciada. Então, no caso de vocês, quando você fala da introdução do Caju, só Caju, eu tenho certeza que as pessoas ficam na D4Sign não é por causa da Caju, é por causa da D4Sign. A Caju, ela é um ponto de que a D4Sign ela é moderna, ela se importa com a experiência dos colaboradores, é uma forma da empresa mostrar eu quero cuidar de você. Exato. E eu quero ter o que de melhor eu possa te oferecer. Então, a mensagem ela é muito chave. Ela vem como um complemento, É um complemento, né? Para fechar realmente. Isso mesmo. E aí, falando assim em futuro, como que você vê isso, essa parte de gestão do RH? Você falou de dados, né? Dados acho que é a grande bola da vez. Acho que as empresas, as áreas estão muito voltadas para isso, até para trazer inovação. Para a empresa, a Caju acho que trouxe muita inovação já pelo próprio produto, mas falando em futuro, como que você vê que o RH pode se beneficiar assim, lá na frente, né? Hoje a gente está falando, a gente já saiu da parte de processos, a gente entrou agora nessa parte de melhorar, otimizar o processo para entrar em uma parte mais estratégica, mais voltada a dados, olhar para as pessoas de um modo mais amplo, fugir só de um item ou outro. E no futuro, como que você vê isso? Eu não sei se sou a pessoa de bons exercícios futuristas, mas eu vou te falar o que eu enxergo hoje, que eu acho que eu acho que a gente, por exemplo, dados só tá batendo na ponta do iceberg. Eu acho que tem muita coisa. Imagina se você tiver a profundidade de pensar, eu quero que as pessoas da minha equipe se desenvolvam. Qual é o melhor momento para você dar um treinamento para aquela pessoa? Se você conseguir ter uma visão realmente de dados e falar, cara, o melhor momento para você introduzir este treinamento é nesta etapa do desenvolvimento dessa pessoa, que talvez vai ser diferente de alguma outra. Então, quando eu tenho que retreinar uma pessoa de vendas,
quando a performance dela está caindo ou quando a performance dela está atingindo o topo e eu já preciso fazer algo diferente para fazer essa pessoa Para refletir. que ela não caia, né? Eu acho que a parte de dados, ela traz uma assertividade, porque Sim. é isso, as pessoas elas podem trazer, se alguém bater na minha porta imaginária, porque a gente não tem mais isso, e perguntar, Lucas, qual é o momento certo, eu vou trazer da minha experiência. Agora, se eu tiver um embasamento em dados para olhar e falar, olha, o momento mais propício é este por conta disso, ou os dados estão mostrando isso aqui pra gente, Sim. eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo na questão do futuro que é fundamental, uma coisa que não era falado há 5 anos atrás era sobre saúde e bem-estar da forma como a gente está falando hoje. Eu vejo as empresas fazendo experiência, a gente tem dados nesses últimos tempos, volta para dado, porque é sempre a minha abordagem, mas quando a gente vê que o governo do Reino Unido fez uma experiência agora bastante estruturada, com o instituto, e eles rodaram a experiência da semana de 4 dias em X empresas, e que de todas elas, se eu não me engano, eu posso estar jogando um dado errado, mas uns 80 e poucos % as empresas resolveram que elas vão expandir, continuar com esse programa de 4 dias, ou seja, a esmagadora maioria está dizendo, eu não quero voltar à maneira como era antes, porque as pessoas estão se sentindo melhores, elas estão produzindo mais. Então, eu acho que o ponto daqui do futuro é o RH estar preparado para olhar para as pessoas, olhar para a empresa, interpretar as informações e falar como eu consigo melhorar o bem-estar das pessoas, como eu consigo fazer com que a gente tenha uma relação entre produção e melhor, enfim, eu acho que todo esse balanço, eu acho que o futuro, ele tá aí, ele tá no cuidado, mas no cuidado com assertividade. Sim, mais uma vez, até voltando nessa questão da experiência, né, do colaborador, da pessoa ali na jornada dentro da empresa. E aí, falando também, a gente já apontou alguns dados para que, assim, quem está querendo inserir essa gestão com base de dados no RH, qual que é o seu conselho? Qual o conselho que você dá para esse profissional? Se eu for pensar, por exemplo, um profissional médio de RH hoje, tem uma coisa muito legal acontecendo. Tem pessoas de outras áreas vindo para o RH. Então, tem pessoas com conhecimento financeiro mais aprofundado, Sim. atuando como RH. Mas tem pessoas de muitas áreas. Isso eu vi, por exemplo, na Johnson acontecendo bastante. Uma das pessoas da minha equipe era de vendas. Então, tem gente de outras áreas vindo. Por que eu estou falando isso? Se aproximar das pessoas de dado de negócio que já estão mais desenvolvidas, para mim é o primeiro passo. Então, se você já tem alguém que está trabalhando com dado de uma forma muito interessante na empresa, ela tem aquela expertise, o profissional de RH, mesmo que ele não seja muito bom ou que não saiba fazer análises mais sofisticadas, se aproximar do negócio e falar, olha, eu quero entender isto aqui, entender o mínimo de um pensamento lógico da questão de, olha, eu tenho algumas variáveis, eu quero criar hipótese e eu quero avaliar esse ponto. Legal. Quem melhor pode dizer quais são as hipóteses, olhar para as variáveis, é o profissional de RH, mas não necessariamente é a pessoa que vai sentar e fazer as análises. Eu não faço análises complexas, mas hoje, se eu souber quais são os pontos que eu quero mapear, hoje você tem plataformas prontas para isso. Então, você souber que o input nas plataformas, a atualização dos dados ela é importante, a própria plataforma te entrega análises prontas. Sim. Ou pessoas do negócio que vão ajudar você a interpretar os seus dados, olhar para isso. Então, o meu conselho é se cerca de ferramentas ou se conecta com pessoas que já trabalhem muito bem dados, seja lá que tipo de dados esses forem, porque traduzir essa expertise para dentro do RH é simples. Sim. Gabi, queria que você complementasse aqui também, porque a Gabi ela começou com Eu Keep lá na de Forsyth, hoje ampliou bastante, então ela está à frente ali do financeiro, do RH. É isso, a gente leva um pouco de tudo pro RH, né? Por isso que vem pessoas de todos os lados para trabalhar, porque realmente o RH ele precisa, por conta... É uma comunicação da empresa com o colaborador, é isso que é o RH, né? Então, realmente, a gente precisa de outras áreas, de dados, de outras formas para a gente conseguir fechar, né? Então, é uma coisa complementando a outra. Tanto a parte quem mexe com a parte de dados, a parte que é mais humana também, né?
que é a parte de benefícios que a gente coloca muito e que eu coloco muito na Forsign mesmo, porque o nosso foco é o bem-estar, a qualidade de vida, porque hoje é isso que o colaborador precisa, de qualidade de vida. Então, quando ele vai em busca de uma vaga, né, porque hoje não somos nós que vamos atrás, eles vão em busca, né? Candidato que vai em busca da vaga. Hoje eles podem escolher onde eles querem estar. Então, por isso, tudo conta. Né? E chega na parte ali que tem o fechamento. Então, é importante a gente ter um pouquinho mesmo de cada para fazer o RH impulsionar. Ele não é mais como era antigamente, que era só fazer a parte de recrutamento e aí tem a parte que você admite, demissão. Não, hoje é muito mais do que isso. Hoje ela tem um complemento lá também, né? Com uma equipe reforço Sim, agora. maravilhosas, na verdade. E a gente tá crescendo, assim como a Caju, a gente estava conversando também ali nos bastidores. Que você... A gente passou por um processo de crescimento muito como propulsor ali a questão da pandemia, a gente segue ainda na contramão das startups e a gente conversando também, a Caju está em crescimento. Falando fazendo esse paralelo, né? Qual foi o grande propulsor de crescimento da Caju? Curiosamente, a pandemia também ajudou bastante, porque antes você tinha um formato de trabalho mais definido. As pessoas iam para o escritório 5 vezes por semana. Quem tinha um dia de home office já experimentava uma super flexibilidade. E aí, pegando o meu exemplo, na antiga empresa, eu tinha E isso virou regra, né? Desculpa aqui te interromper, mas virou regra. Se é presencial, a pessoa já pensa umas 10 vezes. Com certeza. Eu estava vendo hoje mesmo um estudo que a Willis Towers Watson, eles fizeram um estudo de benefícios e de práticas. E no Brasil, atualmente, uns 85% mais ou menos das pessoas, elas trabalham totalmente remoto ou no regime híbrido. Só 14% das empresas estão adotando aí no regime presencial. Então, assim, isso se você falasse para qualquer um de nós há 4 anos atrás, você ia falar, oi? Como que isso vai acontecer nos próximos anos. Então, a pandemia ajudou muito disso, porque as pessoas precisavam de flexibilidade. Você estava almoçando, tem dia que você tem tempo de se planejar, ir ao supermercado, fazer a comida em casa. Sim. Tinha dias, eu cansava de cozinhar e aí você queria pedir comida. E aí, se você fosse ficar vendo, será que esse restaurante aceita o meu vale? Ou, agora eu só tenho refeição, eu não posso usar isso no supermercado como alimentação. Aí veio o auxílio home office, como que as empresas pagam o auxílio home office, ficou fóruns e fóruns de discussão de RH. Se você tem isso tudo dentro de um mesmo lugar, que foi o caso da Caju, e que é aceito amplamente em qualquer lugar que aceite uma bandeira de cartão de crédito, mudou muito. Então as empresas procuravam, porque elas falavam, olha, eu quero pagar refeição e alimentação, para alguns casos eu vou pagar home office, em alguns casos eu vou... A gente falou, tudo bem, o produto está personalizado. Tinha, né, você vai lá dentro, fala o que você quer fazer, com o mesmo cartão você está oferecendo todos os benefícios para todo mundo. Então, assim, impulsionou demais a procura por soluções que compreendessem o todo. Não só, então eu trabalho na empresa, eu tenho um restaurante. O outro trabalha no campo, tem o vale. O outro recebe auxílio. Tá bom, tá tudo resolvido. Tudo junto. Você escolhe da forma que você quer utilizar. Exatamente. É isso que nós fazemos hoje. E aí a gente, né, acho que isso também que a gente falou do esquema híbrido, do presencial e do totalmente home office. Hoje vocês trabalham tem pessoas em outros estados? Como que funciona hoje a contratação de vocês? Hoje a gente está em 21 estados, se eu não me engano, no Brasil. Então, somos 260 pessoas. A gente não diferencia aonde a pessoa está e de onde ela vai trabalhar para qualquer tipo de vaga que a gente tem. Então, a gente tem sim um escritório, mas das 260 pessoas, a gente tem capacidade para 40 pessoas. Mas a gente não limita, porque 70% das pessoas da Caju, elas não estão em São Paulo capital. E o nosso escritório dificilmente enche. E quando ele enche, é curioso e as pessoas gostam, porque, nossa, hoje tem 30 pessoas no nosso escritório. E aí a galera já manda o happy hour, já começa o Slack, já começa a bombar e a galera vai todo mundo se encontrar em algum lugar. Mas a gente trabalha muito bem, acho que a gente tem ferramentas muito boas hoje para trabalhar síncrono e assíncrono.
para as pessoas conseguirem ter uma reunião. Hoje a gente teve uma reunião do comitê da Caju. Parte das pessoas estavam presenciais, parte das pessoas estavam entrando por call. Isso é super normal. Com pessoas que estão em São Paulo, pessoas fora de São Paulo. Então a gente trabalha num modelo bastante flexível, até porque a gente não poderia ser inflexível e vender flexibilidade, né? Seria bem Exatamente. incoerente. Bom, acho que é isso. Tem mais uma outra questão, Gabi? É isso, não. Queria assim, agradecer a gente muito a sua aprendeu. participação aqui no podcast Assina Embaixo. Muito prazer mesmo recebê-lo aqui. Sim, um enorme prazer. Obrigada Eu, pela como RH, participação também. obrigada, Eu tá? que Obrigada, agradeço, Lucas. gente. Foi um grande prazer. E é isso, a gente se Prazer é vê na nosso. próxima. Não esqueçam, acessem as nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, sigam a Caju também. Até a próxima, pessoal!